Bom dia a todos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Estudaremos a partir do versículo 2, mas leremos a partir do versículo 1. Na semana passada, aliás, no sermão passado, eu preguei o primeiro versículo e hoje darei continuidade a essa exposição que temos feito em cima desta carta que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Oramos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque é através dela que o Senhor se comunica conosco. Agradecemos porque se não fosse através dessa revelação especial, nós não teríamos condições de conhecer o Senhor. Então, Senhor, diante da tua palavra, nós reconhecemos a nossa imperfeição, as nossas fraquezas, e reconhecemos que precisamos do Senhor para compreender a tua palavra. Então, nesta manhã, Senhor, nos ensine, fale aos nossos corações, no nome santo de Jesus. Amém. Nós temos estudado esta carta já há um bom tempo, e esta carta eu escolhi com o propósito de instruir a igreja a respeito do funcionamento da mesma. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele tinha esta intenção com ele. A intenção de Paulo, ao escrever a Timóteo, seu filho na fé, era dar a ele orientações a respeito do funcionamento da igreja. Nós já vimos no capítulo 1 que Paulo ele tem o evangelho em alta conta. E os falsos mestres estavam atacando as verdades do evangelho, os fundamentos do evangelho. Então Paulo diz a Timóteo que a função dele ali naquela igreja em Éfeso era calar os falsos mestres. No capítulo 2 nós vimos que a oração deve ser algo primordial na vida da igreja quando ela se reúne. A igreja deve orar. Depois nós vimos que alguns pecados específicos que estavam presentes nas vidas dos homens e das mulheres deveriam ser combatidos. Depois nós vimos que Paulo diz que as mulheres não podem exercer papel de autoridade na igreja sobre o homem e não pode ensinar homens. E depois nós entramos no capítulo 3, onde Paulo começa a falar a respeito da liderança eclesiástica. Se as mulheres não podem liderar, ou serem pastoras, em outras palavras, então quem pode? Os homens. E então Paulo começa a descrever as qualificações dos homens, já que essa função está restrita somente aos homens. Então Paulo começa a mostrar que não é qualquer homem que pode assumir esta função, a este ofício. Então o capítulo 3 é Paulo explicando a Timóteo quais são as qualificações esperadas de um bispo, que é apresentado no versículo 1 como aquele que deseja, como aquele que almeja. Aqui nós já vimos que desejar ser bispo já é uma qualificação. É o que nós vimos no sermão passado como chamado interno, o desejo, a vontade de servir neste ofício. O que será ensinado aqui nesta manhã deve ser cuidadosamente observado por todos os membros desta comunidade, porque havendo um aspirante ao episcopado nesta comunidade,
vocês, a congregação, deverão procurar no candidato essas qualificações que apresentarei hoje. Paulo, ele apresentará 15 qualificações a serem observadas. E você deve prestar bem atenção nelas. As primeiras 5 descrevem as virtudes às quais o bispo deve ser dotado. As virtudes do bispo. Isso está no versículo 2. As próximas 4 indicam vícios que o bispo deve fugir, que o pastor ou o presbítero deve fugir. Isso está no versículo 3. Nos versos 4 e 5, Paulo trata a respeito da família do pastor. No verso 7, Paulo conclui com a reputação do bispo ou do presbítero ou do pastor no mundo. Dito todas essas coisas, quero entrar com vocês no texto sacro e vamos ver a respeito do caráter dos presbíteros da igreja. Eu vou usar de forma intercambiável a palavra presbítero, bispo e pastor, porque você sabe que essas palavras representam a única pessoa, o líder eclesiástico, uma única pessoa. Quando eu falar bispo, é o mesmo que pastor, é o mesmo que presbítero, tá? Então, é a mesma pessoa com nomes diferentes, como nós já vimos no sermão passado. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo começa a mostrar o caráter dos presbíteros da igreja. A função de bispo, presbítero e pastor é uma nobre função. E por ser uma nobre função, os requisitos, as exigências também são um pouco altas. O que me chama a atenção nesse texto, do versículo 2 em diante, é que Paulo mostra que o caráter do presbítero é algo crucial. Veja só o que ele diz no versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Me chama a atenção isso. Paulo mostrar que o caráter do bispo é algo crucial. Mas por que o caráter do bispo é algo crucial? Paulo não disse assim, não começou dessa forma. É necessário, pois, que o bispo seja graduado, tenha PhD, tenha estudado na escola tal, ainda que essas coisas sejam importantes. E essas coisas se encaixam exatamente lá no apto para ensinar. Mas Paulo não começa por esse apto para ensinar. Paulo vai tratar especificamente do caráter do presbítero. Por quê? Porque o caráter do presbítero é crucial. Porque a igreja deve avaliar o caráter, a família do presbítero? Por uma simples razão. Porque os presbíteros, eles são exemplos para a comunidade. Eles devem ser exemplo de piedade para o seu rebanho. Lá no capítulo 4 desta mesma carta, no versículo 12, Paulo diz assim a Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deveria ser um exemplo para os fiéis, um exemplo na palavra, alguém que maneja bem a palavra, no seu procedimento, nas suas ações, nas suas atitudes, na maneira com que ele ama a sua família e ama o rebanho de Deus, na fé e na pureza. Os presbíteros, eles devem ser apresentados à comunidade como um exemplo de piedade. Por essa razão, o caráter do presbítero é crucial e deve ser avaliado. Não basta apenas ter habilidade para ensinar. Ele precisa ter também caráter. O exemplo dado pelos presbíteros da igreja será importante para ajudar a moldar a ideia da igreja a respeito do que é maturidade espiritual. Um pastor pode ser um bom ou mau exemplo e não poderá evitar um ou outro. Não poderá evitar. Ou o pastor é um bom exemplo ou ele é um mau exemplo. E à medida que os presbíteros mostram esse caráter que é necessário para essa nobre função, a igreja, então, ela é encorajada a viver uma vida semelhante. Porque os presbíteros, que são a liderança da igreja, eles estão à frente, então eles são líderes. O problema começa sempre daqui de cima.
Assim funciona na sua fábrica, assim funciona na sua família. Se você não é um exemplo para o seu filho, não espere que ele seja uma boa pessoa. Na fábrica, a mesma coisa. Se você é chefe, se você não é um bom chefe, não espere que os seus funcionários te respeitem. Então, o problema sempre começa de cima, exemplo. Liderança sempre tem que ser exemplo. Agora, por outro lado, se o presbítero é um exemplo de escolhas e atitudes questionáveis, a igreja, então, será ensinada a pensar assim sobre a sua vida espiritual, sobre a sua piedade. Neste verso, nesse primeiro verso, versículo 2, nós encontraremos 5 virtudes de caráter que devem estar presentes na vida do aspirante ao episcopato, ou dos pastores já ordenados. Vejamos cada uma delas. Paulo começa o versículo 2 dizendo: é necessário, pois, que o bispo seja. E agora ele vai dar aqui as virtudes de caráter necessárias. Seja o quê? Primeiro, irrepreensível. A excelência do ofício pastoral demanda um caráter que corresponda. É uma nobre função. É um nobre ofício. A ideia aqui não é que o pastor não tenha pecado. Longe disso. Todos pecam. Todos são falhos. A ideia de Paulo é apenas ressaltar o caráter moral constante do presbítero. Caráter moral e constante do presbítero. Em outras palavras, o bispo não pode ser estigmatizado por nenhuma infâmia. Qualquer pecado que ocorrer na vida de um presbítero, pastor ou bispo, deve ser apenas um acidente em sua vida, não um padrão de comportamento que se repete constantemente. Então, o bispo ele não pode ser estigmatizado por nenhuma infâmia. Vamos pensar. Todos nós cometemos pecados, e nós julgamos, às vezes, pecados como pecados intocáveis, pecados pequenos. Vamos pensar em alguns pecados aqui, bem simples, né, entre aspas. O pecado da mentira. Todos nós, em alguma instância, em algum momento, na nossa vida, nós já cometemos esse pecado. E eu tenho certeza que, vez ou outra, você também se pega cometendo esse pecado. Talvez você, para melhorar, você fala, não vou mentir, apenas vou ocultar a verdade. E, às vezes é uma outra forma de você tampar aí, cobrir o seu pecado. Enfim, o bispo, ele pode até ser pego em mentira. Ele pode até ser pego em mentira. Porém, esse não deve ser o padrão dele. Ele não deve ser estigmatizado por isso. Estigmatizado é aquela ideia de ele ser reconhecido por isso. O bispo, quem? Quem é o bispo? O bispo fulano de tal, não sei. Aquele mentiroso, agora eu sei quem você está falando. Ele não pode ser reconhecido por essas infâmias. Maledicência. Infelizmente, esse é um pecado que todos nós cometemos. Todos nós. O bispo vai cair também nesse pecado, certamente. Mas ele não pode ser estigmatizado por essa infâmia. Pastor tal, não sei quem é não. Aquele linguarudo, sabe? Que fala mal de todo mundo. Agora eu sei quem é. Então o pastor deve ser alguém irrepreensível. Isso significa que ele não deve ser estigmatizado por nenhuma infâmia. Ser irrepreensível significa apenas que uma pessoa não dá motivo para suspeitas de imoralidade ou atitudes questionáveis. Refere-se a uma posição que não está exposta a ataques, a uma vida que não está exposta à censura. Esta irrepreensibilidade será o ponto de partida para as demais qualificações, que é esperada do bispo. Ou seja, o bispo deve ser irrepreensível em todas as áreas que serão apresentadas nesse texto. Ele deve ser irrepreensível no seu lar, irrepreensível para com os de fora, irrepreensível na sua maneira de ensinar. Então, o bispo deve ser alguém irrepreensível. E esse irrepreensível é o ponto de partida para os demais pontos, porque todos os outros pontos tratará da irrepreensibilidade do bispo. Aí Paulo diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher.
Agora sim, nós estamos diante de um texto difícil de entender o seu real significado. Os comentaristas se dividem quanto ao significado exato desse texto, e surgem algumas interpretações. Esse texto é difícil de entender porque Paulo não foi muito claro, não foi muito específico no que significa marido de uma só mulher. Paulo poderia ter usado outras palavras mais simples e fáceis para nós entendermos, mas ele não usou. Os seus leitores originais certamente compreenderam, e nós temos dificuldades. Então vejamos algumas interpretações que surgem desse texto, interpretações que divergem entre si, porém todas elas apontarão para um mesmo fim, para um mesmo propósito. A primeira interpretação que eu encontrei nessas minhas pesquisas: marido de uma só mulher significa a obrigatoriedade do casamento. Esta posição, quem defende essa posição, desqualifica os solteiros. Porque Paulo está dizendo, marido de uma só mulher, se você não é casado, então isso significa que você não pode ser um bispo. Os que defendem esse posicionamento acreditam que é necessário ser casado. Irmãos, é fato que a vida em família, ela fornece experiências que ajudam o presbítero no seu convívio com a sociedade. Na hora de aconselhar alguém que tem filhos, se você tem filhos, é mais fácil. Se você é casado, é mais fácil. Isso é evidente. Entretanto, essa não parece ser a ideia de Paulo aqui. A ideia de Paulo não é desqualificar os solteiros. O próprio Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que ele estava nessa condição. E ele também diz no próprio 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Isso é uma característica boa para um presbítero. Ter tempo, não ter as preocupações de quem é casado para se preocupar com as coisas do Senhor. Então não parece fazer muito sentido essa ideia de que um bispo não pode ser solteiro. Todos os comentaristas que eu li rejeitam essa posição, e assim também eu. Segunda forma de olhar para esse texto. Alguns entendem que Paulo está tratando da exclusão dos polígamos e bígamos. Os polígamos e bígamos não podem ser considerados ou indicados para essa posição, ordenados para essa posição de bispo. Essa posição defende que naqueles tempos era comum entre os judeus possuir mais de uma mulher, e a gente sabe que era assim mesmo. E isso também era comum entre os gregos, porém em menor escala, por incrível que pareça. Quando nós olhamos para a história da igreja, lá no 2º século ainda, nós encontramos uma citação de Justino Marte em seu diálogo com Trífo. Trífo, um judeu que escreveu a respeito dos judeus, dos mestres judeus. Olha o que ele disse: imprudentes e cegos, que até agora permitem um homem ter 4 ou 5 esposas. Bom, nós não podemos negar, esse era um problema presente naqueles tempos. Aqui no 2º século, os judeus ainda permitiam um homem ter 4 ou 5 esposas. Então, de acordo com essa linha, Paulo está mostrando que o presbítero não pode ter mais de uma esposa. E esta aqui era a posição, inclusive, de Calvino. Bom, a dificuldade desta posição é que esta parece ser uma informação óbvia para o cristianismo. Não parece ser um problema para o cristianismo, um problema apenas para o judaísmo. Existe uma terceira forma de interpretar o que significa marido de uma só mulher. Alguns entendem que esse texto significa que os recasados estão excluídos deste ofício. Este posicionamento aponta para uma prática frequente na sociedade greco-romana, naqueles tempos, não sendo desconhecida entre os judeus. Os que defendem esta posição entendem que o vínculo do matrimônio permanece mesmo após o divórcio. Esta linha de pensamento usa 1 Coríntios capítulo 7 e Romanos capítulo 7 como base para a sua defesa. Então, os defensores dessa linha atentam para o fato de que o presbítero, por ser modelo da igreja, ele não deve ter em sua vida matrimonial esta mancha. Um recasamento não cai bem para um presbítero. Essa é a terceira forma de enxergar o texto. Quarto,
a exclusão dos enviuvados que se casa novamente. Os defensores deste posicionamento acreditam que os viúvos até podem ser pastores, mas caso contraia um novo matrimônio, após a sua ordenação, se tornará então desqualificado. Os defensores apontam para os sacerdotes do Antigo Testamento, onde os mesmos eram proibidos de se casarem após a viuvez. Então eles fazem essa comparação e dizem, olha, até pode um viúvo ser ordenado, mas se ele contrair um novo matrimônio, ele estará então desqualificado. Esta interpretação foi defendida por Tertuliano. Ele dizia assim, pois os que se casaram 2 vezes não têm permissão de ocupar lugar de autoridade na igreja, se referindo aos viúvos que casaram. A dificuldade desse posicionamento está no fato de que o Novo Testamento não proíbe em nenhum lugar viúvos de se casarem. Paulo, no capítulo 5, versículo 14 desta carta que estamos estudando, diz que as viúvas jovens deveriam se casar. Além do fato de que Paulo mostra em 1 Coríntios 7,39 que a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Paulo não proibiu viúvo e viúva de casar novamente. A Bíblia não proíbe, então essa posição parece um pouco estranha também, não fazer muito sentido. Mas houve quem defendesse isso. Quinta e última, a exclusão de todos os que cometem pecados de infidelidade. A exclusão dos bispos que cometem algum tipo de pecados relacionados à infidelidade conjugal. A ideia é que o candidato ao episcopado e o pastor já ordenado deve ser fiel à sua única mulher e caso haja infidelidade, o pastor torna-se desqualificado, então, para este ofício. Essas são as 5 formas de interpretar esse texto. Então, vocês podem perceber que não é fácil chegar a uma conclusão sobre a intenção de Paulo nesse texto específico, mas nós podemos concordar. Todas as linhas concordam que o que está em jogo aqui é a pureza sexual do candidato. A pureza sexual do candidato. Tudo gira em torno da pureza sexual que deve ser exigida do candidato. O texto continua. É necessário, pois, que o bispo seja... Agora eu juntei aqui os 3, tá? Eu juntei os 3. Moderado, sensato e respeitável. Moderado, dependendo da sua tradução, você vai encontrar temperante. Esta palavra traz a ideia de alguém que não age de forma precipitada. Não é afobado. Ele pensa antes. Ele age com cautela, com equilíbrio. O pastor deve ser aquele que age com equilíbrio. Não pode pender para um extremo nem para o outro. Não pode agir de forma precipitada. Não pode ser levado por opiniões. Um diz que tem que ser assim, o outro diz que deve ser. E o pastor fica naquele, o que eu faço? E fica perdido. E toma decisões, depois tem que ficar voltando atrás. O pastor tem que ser alguém equilibrado. Alguém que age com serenidade, sem excessos. Essa é a ideia da palavra moderado, temperante. Paulo diz também que o bispo deve ser alguém sensato, sóbrio. Esta palavra traz a ideia de alguém controlado. O bispo não pode ser descontrolado. Ele tem que ter domínio próprio. Ele tem que ter domínio próprio na hora de agir, na hora de aconselhar, na hora de apaziguar as brigas, na hora em que ele é atacado. Ele tem que ter domínio próprio. Ele não pode ser alguém descontrolado. Você já teve um chefe na fábrica descontrolado? Você sabe o mal que faz para a fábrica, para os funcionários que estão abaixo. Então, o chefe tem que ter controle, domínio próprio, usar de sensatez. E assim também os bispos. O bispo também deve ser respeitável ou modesto, dependendo da tradução. Esta palavra aponta para a ordem, algo ordenado. A palavra grega usada aqui é a palavra cosmios, de onde vem a palavra cosmo, mundo, e também
de onde vem a palavra cosmético, por exemplo. O presbítero deve ser alguém organizado, porque a palavra cosmos aponta para a ordem. Cosmos é o contrário de caos. Por isso dizem que a função da maquiagem na mulher, do cosmético, é remover o caos. A olheira, para elas é um caos. O caos. Então ela passa ali uma maquiagem para remover o caos. Para a gente, para os maridos, não. As mulheres são lindas até com remela nos olhos. Em outras palavras, a ideia dessa palavra cósmio aqui, que foi traduzida por respeitável e modesto, traz a ideia de que a vida do pastor não pode ser um caos. Deve ser uma vida organizada, ele tem que ter a sua vida em ordem, ele tem que ser alguém organizado, porque se ele está numa função de liderança, e ele deve exercer o episcopado, que significa supervisão, que está acima, supervisionando, ele tem que ser alguém organizado. Não pode ser alguém perdido, atrapalhado. Ele tem que ter a sua vida em ordem. A sua vida no lar, a sua vida na igreja, a sua vida no trabalho. Se ele trabalhar, a sua vida deve ser ordenada, organizada. Paulo também diz que os presbíteros, os bispos, devem ser hospitaleiros. O que é isso? Esta palavra hospitaleiro é uma palavra grega composta, a palavra filoxenia, nome legal para pôr no cachorro, né? Que literalmente significa amar o estrangeiro, ou amar os estrangeiros. Esta qualidade aqui era muito importante para o contexto da época. Naquela época, as pessoas, quando afirmavam sua fé em Cristo Jesus, era muito comum essas pessoas serem expulsas dos seus lares, rejeitadas pelos seus entes queridos, por causa da sua fé. E essas pessoas, então, não tinham onde cair mortas. Eram expulsas, desertadas, não tinha direito a nada. E aí o que fazer com essas pessoas? Então, os cristãos deveriam exercer hospitalidade, abrindo assim as portas de suas casas para receber pessoas nessas condições. Pessoas que, pela sua fé, foram expulsas dos seus lares. Naquela época também havia pregadores itinerantes. Paulo era um. Os pregadores itinerantes saíam para pregar o evangelho mundo afora, sem saber o que esperava. Não tinha onde encontrar descanso. Então, era necessário que os irmãos abrissem as portas de suas casas para receber esses pregadores itinerantes. Em João 3, em 3 João, versículos 5 e 8, veja só o que João diz. Nós vamos perceber ali o quanto a hospitalidade foi fundamental para a propagação do Evangelho lá no primeiro século. Diz assim, João, escrevendo sobre Gaio. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Gaio estava recebendo em suas casas irmãos desconhecidos, que haviam saído para pregar o Evangelho naquela região, então ele estava recebendo, e agora João está elogiando Gaio. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. O amor de Gaio foi replicado em outras igrejas. Todo mundo falava a respeito do amor de Gaio. João diz assim, você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Esse encaminhar em sua viagem é a ideia de, ok, você recebeu, agora forneça suplementos necessários para que ele continue sua viagem, dando alimento, comida, roupas e etc. João diz, pois foi por causa do nome que eles saíram. Ou seja, eles saíram da sua terra natal, da sua cidade, da sua comodidade, por conta do nome de Jesus. Eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, ser hospitaleiro naquela época era cooperar em favor da verdade. E Paulo está dizendo que o presbítero deveria ser o primeiro a abrir sua casa para receber irmãos nessas condições, dando assim exemplo para a igreja de altruísmo. Ele tinha que ser o primeiro.
A pessoa, se os presbíteros mesmo não abrissem suas casas para receberem pessoas nessas condições, o que ele estaria ensinando à igreja a respeito do altruísmo? Então, os presbíteros deveriam ser exemplos ao receberem pessoas, pregadores itinerantes em suas casas e também pessoas que foram expulsas por causa do evangelho. Paulo continua: é necessário, pois, que o bispo seja apto para ensinar. Aqui nós encontramos a responsabilidade principal, a tarefa mais importante do pastor, o ensino. É através do ensino que o pastor cuida, apacenta as suas ovelhas. Atos capítulo 6, do versículo 2 ao 4, nós encontramos ali a história, a origem dos diáconos, protodiáconos. Naquele tempo, houve um certo problema naquela igreja, por parte das viúvas. Havia as viúvas gentílicas e as viúvas judias. As viúvas gentílicas estavam reclamando que não estavam sendo assistidas. E esse problema chega até os discípulos, os apóstolos, e eles precisam resolver isso. E veja o que aconteceu nesse texto. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Não é certo. Não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a 2 coisas: a oração e ao ministério da palavra. Veja a importância do ministério da palavra. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles entenderam que eles não deviam negligenciar o ministério da palavra a fim de cuidar das mesas. Porém, eles deveriam cuidar das mesas. O que eles fizeram? Escolheram homens que depois a gente conheceu como diáconos para cuidar disso tudo. Porque o ministério da palavra é fundamental, é importante. Veja como Paulo entende que o ensino é fundamental para a vida da igreja. Quando nós olhamos lá no capítulo 5, nós vamos chegar lá ainda, versículo 17, veja o que Paulo diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Olha o que Paulo diz. Veja como Paulo tem em alta conta a pregação e o ensino. Ele diz que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplos honorários. Por quê? Porque eles se dedicam à pregação e ao ensino da palavra. Paulo, então, entende que a pregação e o ensino é fundamental na vida de um presbítero. É aquilo que ele faz de melhor. Se você planta laranja, nasce laranja. Se você planta banana, nasce banana. Se você planta um presbítero, nasce um ensino, um estudo bíblico. Tem que ser assim. E vale lembrar, irmãos, que de todas essas qualificações que são exigidas dos presbíteros, todas elas, com exceção desta aqui, no ensino, todas elas são exigidas de qualquer crente comum. Todos vocês devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, sensatos, cordatos, amáveis, hospitaleiros. Porém, nem todos possuem a habilidade de ensinar, a aptidão para o ensino. Todos vocês são responsáveis para ensinar, isso é verdade. Nós somos chamados a fazer discípulos, e fazer discípulos envolve o ensino. Discipular filhos envolve o ensino. Mas o que é exigido não é que você tenha que ensinar somente. O presbítero é aquele que tem que ter a aptidão para ensinar, ele tem que falar com clareza. Ele tem que ser entendido. Porque a função principal dele é ensinar. Se ele não é compreendido, então ele não está cumprindo a sua função principal. O ensino do pastor, do presbítero e do bispo não se restringe a um sermão no domingo. Isso que eu estou fazendo aqui é ensino. O presbítero, ele ensina o tempo todo. Nos lares, quando ele visita, nos pequenos grupos, quando ele é chamado para aconselhar. Às vezes, quando vamos num restaurante, entramos em alguns debates teológicos, como acontece algumas vezes. O presbítero está o tempo todo ensinando. Agora, no versículo 3, veja o versículo 3, nós encontraremos 3 comportamentos que devem ser evitados pelo pastor. Nós vimos 5 comportamentos que devem estar presentes no pastor, características, qualidades, virtudes, e agora 3 comportamentos que devem ser evitados.
pelo pastor e pelo candidato ao episcopado. Vejamos cada um deles. Comportamentos que os pastores devem evitar no versículo 3. Diz assim o texto: não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. O primeiro comportamento a ser evitado pelo bispo é não ser apegado ao vinho. Antes de tocar nesse assunto, deixe-me dizer algo a vocês. A Bíblia não proíbe o consumo de álcool. Tá? Que isso fique claro. Na ceia foi servido vinho. Não é suco de uva, não é tangue. Tá? A Bíblia não proíbe. Paulo diz a Timóteo, por causa dos seus problemas de enfermidade, que ele deveria tomar um pouco de vinho. Jesus transformou água em vinho. Tá? Se você tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Pentecostal, se você abrir no capítulo 2, lá vai estar dizendo que aquele vinho não tinha álcool. Mas esta é uma ideia romântica, uma ideia só de... É a ideia de você tentar adequar a Bíblia aos seus usos e costumes. Mas a Bíblia não proíbe o consumo de álcool em lugar nenhum. O que a Bíblia proíbe e condena é o excesso, é a embriaguez. O bispo é aquele que deve tomar cuidado para não ser dominado pelo uso do álcool. Tem que tomar cuidado com isso. Outro ponto é o cuidado que o bispo deve ter com a consciência dos irmãos fracos. Bom, se você for na minha casa, dificilmente você vai encontrar uma garrafa de vinho na minha geladeira. A não ser que eu ganhe de algum irmão. Eu não gosto de cerveja, nunca gostei, mas eu gosto, eu aprecio um vinho. Mas dificilmente você vai encontrar isso na minha geladeira. A não ser que eu ganhe de alguém, eu não vou jogar fora, vou deixar ali e vou tomar, mas eu vou fazer de tudo para que aquele vinho não permaneça ali. Por quê? Porque eu sei que há pessoas que ainda possuem uma consciência fraca. E eu tenho que atentar para a consciência dos irmãos. Então, eu entendo que, como um bispo, eu certamente vou receber em minha casa pessoas que não têm a consciência forte como vocês têm, para entender que não há nada demais, desde que eu não me embriague. Porém, o bispo, ele é hospitaleiro, ele recebe pessoas em sua casa, pessoas de outras igrejas, pessoas que não são crentes, e não cai bem, por exemplo, alguém ver com a consciência fraca, olhar, olha, o pastor é cachaceiro, não é? Pé de cana, sem vergonha. Então eu evito isso, por causa da consciência fraca de irmãos. É lamentável ver irmãos, pastores, publicando fotos nas redes sociais, simplesmente para provocar irmãos fracos. Ainda marca irmãos fracos. E o pau quebra. É lamentável isso. Tem que tomar cuidado, tem que fugir disso. O apóstolo Paulo condena isso em 1 Coríntios 8, 12 e 13. Veja só o que Paulo diz. Quando você peca contra seu irmão, opa, você está pecando contra o seu irmão, então, beleza, né? Mas veja só, ferindo a consciência fraca dele, peca contra Cristo. Ué, não era contra meu irmão? Se eu peco contra a consciência fraca do meu irmão, eu peco contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão pecar e tropeçar. O contexto lá era por conta da carne, que era sacrificada a ídolos, e gerou uma discussão na igreja. Pode comer ou não pode? Pode comer ou não pode comer São Cosme e Damião? Pode ou não pode? Essa era a discussão da época. E alguns irmãos entendiam, sim, pode, nós somos fortes, tudo vem do Senhor, está certo esse pensamento. Por outro lado, haviam fracos, que não entendiam assim. E esses mais fortes estavam se orgulhando disso. E Paulo diz, olha, você está pecando contra Cristo. O bispo, ele tem que tomar cuidado com a consciência dos fracos. Não pode ferir a consciência dos fracos. Não é proibido o pastor beber um vinho. É proibido o pastor se embriagar. É proibido o pastor ser como uma pedra de tropeço para a consciência dos fracos. A ideia do texto é que o pastor não deve ser amigo do vinho, amigão. Sabe aquele companheiro que você anda com ele para cima e para baixo? Aquela garrafa debaixo do braço, você não larga para nada? Então, o pastor não deve ser amigo do vinho. Essa é a ideia. Tem que evitar exageros. Tem que tomar cuidado. 2.
O pastor não deve ser violento, briguento, né? E sim amável e pacífico. Outro erro que o presbítero deve evitar é ser violento ou briguento. Já há histórias, né, se você pesquisar, de pastores que realmente eram violentos a ponto de agredir fisicamente pessoas. Isso já aconteceu em várias circunstâncias, infelizmente. Mas isso é algo que o pastor deve evitar. Ele não deve ser violento fisicamente, corporeamente, mas ele também deve evitar ser violento com suas palavras, com a sua forma agressiva de falar, com a sua maneira de tratar as pessoas. Ele não pode ser alguém briguento, caça-brigas. Ele não pode ser isso. Ele tem que ser, por outro lado, alguém amável e pacífico. É lamentável ver alguns pastores procurando brigas na internet, quebrando o pau o tempo todo, atacando o tempo todo pessoas. Infelizmente, isso acontece com muita frequência nas internets, nas redes sociais. Pastores atacando uns aos outros. Você deve ter visto isso recentemente aí, por causa de uma polêmica que aconteceu com o Iago Martins. É lamentável, é feio isso, é vergonhoso. O pastor não deve ser alguém briguento, deve ser alguém amável. O presbítero, ele deve ser marcado por amor e paciência. Se por um lado o presbítero não pode ser briguento, por outro lado ele deve ser, além de amável, um pacificador. Por que o pastor precisa ser um pacificador? Não amante da guerra, da briga. Porque o pastor constantemente será chamado para resolver conflitos entre casais, entre familiares, entre irmãos da igreja. Se ele é um caça-briga, então ele vai botar o casal de frente para o outro e vai fazer as suas apostas, é o que ele gosta. Ele tem que ser pacífico, ele tem que pacificar a situação, não causar guerras, contendas. Ele deve trazer paz, ele deve ser habilidoso para pacificar os conflitos da igreja. Por isso não cabe a um pastor o papel de briguento, violento. Ele tem que ser amável, tem que ser alguém pacífico. Terceiro, o pastor também não deve ser apegado ao dinheiro. Esse é um ponto delicado a ser tocado. Pastores hoje em dia são popularmente conhecidos como charlatões, aqueles que vivem em busca de dinheiro. E nós não podemos negar que hoje muitos pastores, sobretudo os da maldita teologia da prosperidade, que giram os seus trabalhos em torno de lucros. Em 2014 eu fui para o Brasil, vocês lembram bem, eu conheci naquela época um pastor ali, um pastor de uma igreja neopentecostal, dessas que suga tudo que você tem, que você não pode fazer uma visita com a carteira, senão você sai sem ela. E aí ele era pastor dessa igreja e eu o conheci, nós conversamos bastante na época. Eu lembro que ele me fez muitas perguntas. Na época, eu tinha acabado de me formar, se não me engano. Eu sei que ele fez um monte de perguntas. Eu acabei dando livros para ele. Dei 3 livros na época. E aí eu voltei para o Japão. Nós continuamos conversando pelo WhatsApp um bom tempo. E aí, essas leituras e os links que eu fui enviando para ele também estudar, esses estudos mexeram com a cabeça dele. E ele não conseguia mais pregar daquele jeito. Ele não conseguia mais. E aí ele começou a pregar a Bíblia. Começou a pregar o Evangelho. E aí, um tempo depois, eu recebo uma mensagem dele dizendo que ele foi demitido. Por quê? Porque os seus sermões não levavam as pessoas a contribuir. Ele não apelava, não enviava os gafanhotos, não mandava praga se alguém não contribuísse, o devorador, não mexia com a mente das pessoas para que elas fossem lá e depositassem tudo que tinham. Foi demitido porque as ofertas eram baixas quando ele pregava. Porque existem igrejas assim, infelizmente. Paulo faz esta exigência aos presbíteros porque ele sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que ele vai falar lá no capítulo 6, versículo 10. Lá no capítulo 6 ainda, no versículo 5, Paulo diz que os falsos mestres pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, são pessoas que são ávidas por lucros desonestos,
Pensam que a piedade é fonte de lucro. São verdadeiros falsos mestres. O ministério do pastor deve girar em torno de pastorear e não de lucrar em cima do seu rebanho. Pastores apegados ao dinheiro podem facilmente tomar decisões favoráveis a pessoas que sustentam a igreja com a sua gorda contribuição. Isso aqui eu tenho certeza que você já viu isso acontecer, mas eu tenho certeza absoluta. Em igrejas em que tem pessoas que contribuem muito, com muito dinheiro, a opinião dessas pessoas vale mais. As decisões do pastor giram em torno dessas pessoas, pois afinal são pessoas que sustentam o ministério. O pastor não deve ser apegado ao dinheiro. Ele não deve se importar com essas coisas. Nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo trata da família do bispo. Veja só, a família do bispo, versículo 4 e 5. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esses versos não são difíceis de entender. Toda essa lista aqui do que é exigido dos presbíteros, esse aqui é o mais fácil de entender, é mais óbvio, é claro como um cristal. A lógica é que se alguém não é capaz de pastorear o seu rebanho primário, como pode pastorear a família de Deus? Como pode? A resposta é óbvia. Não poderá pastorear o rebanho de Deus. Não será apto. O presbítero é chamado a pastorear duas famílias, a sua e a de Deus. Na sua família, ele é treinado. Na de Deus, ele põe o seu treinamento em prática. Desta forma, os candidatos e os pastores ordenados deverão ter a sua vida familiar investigada. Ele provê liderança no lar. Ele diz o que diz a sua esposa quanto ao seu envolvimento no lar. Ele realmente cuida, ele pastoreia, ele cuida dos filhos, ele demonstra cuidado para com os filhos, ele instrui, ensina. Seus filhos são sujeitos, são obedientes, eles respeitam. Ele consegue o respeito da sua família. Se não, então ele não está apto para esta função. Não será capaz de pastorear uma família maior, se não consegue pastorear uma família com 3, 4, 5 pessoas. O Senhor deseja que as igrejas sejam governadas por homens que saibam governar e supervisionar a sua própria família. Versículo 6. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Paulo diz que o bispo não pode ser um neófito, um novo na fé, um novo convertido. Por quê? Porque é perigoso. Paulo aponta para o perigo da soberba. É perigoso ele se ensoberbecer e cair na mesma condenação que caiu o diabo. É muito fácil um neófito se ensoberbecer. É muito fácil. Afinal, ele chegou agora. Ele já alcançou um título em que a maioria ainda não alcançou. Ele pode não saber lidar com a sua inexperiência. Ele pode não saber lidar com isso, com o seu orgulho, com a sua soberba. E assim cair na mesma condenação do diabo. Agora, o que significa a condenação do diabo? O que significa isso? De que forma o diabo foi condenado? Nós sabemos que o diabo perdeu a sua posição. Ele foi expulso dessa posição. Dessa forma, o presbítero, então, perderá a sua posição por conta do seu orgulho. E isso fará com que ele caia em descrédito, assim também como caindo na cilada do diabo. O problema da soberba não é restrito somente aos neófitos. Não é somente pastores neófitos que podem cair nesse pecado. Pode ocorrer que pastores ordenados há muito tempo também caiam nesse terrível pecado. É mais perigoso para os neófitos. Porém, os veteranos, os velhófitos, né? Inventei uma palavra aqui, também podem cair nesse terrível pecado. E uma das piores desgraças para a vida de uma igreja é ser pastoreada por alguém soberbo, que se sente o dono da razão, que não consegue ouvir outros por se achar melhor do que os outros.
que se vangloria de suas conquistas, do seu título, afinal eu sou o pastor da igreja, você é apenas o diácono. Você é apenas um que está abaixo de mim. Você só cuida do som, só toca a bateria. Não, eu sou o pastor da igreja. Eu sou o anjo da igreja. Isso pode acontecer, isso acontece. É terrível para uma igreja estar debaixo do pastoreio de alguém assim, que se vangloria dos seus títulos, diplomas, números de membros, quantidade de congregações e etc. Algo a ser avaliado na vida do candidato e dos presbíteros é: até que ponto este homem é dado ao orgulho? Até que ponto? Até onde vai o seu orgulho, a sua soberba? Ele é alguém cego à sua própria presunção? Ele não consegue ver nada à sua volta, ele só consegue ver o que ele acha que é o certo, ele não consegue ouvir as pessoas porque ele se sente melhor do que os outros. Será que é assim? Essa pessoa, esse candidato ou esse pastor, ele tem prazer quando fala de si mesmo? Ou ele fala de si mesmo o tempo todo? Você ouve mais sobre ele do que Cristo no sermão, então tem alguma coisa errada. Ele tende a se comparar com outros que julga inferior? Se sim, então esse pastor veterano está caindo no mesmo erro que um recém-convertido. Ou pelo menos que um recém-convertido pode cair. E por último, último ponto, a reputação do presbítero fora da igreja. Versículo 7 diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Chegamos agora na qualificação final do presbítero. Boa reputação perante os de fora. O presbítero e o aspirante deve possuir uma forte reputação entre aqueles de fora da igreja. Não só dentro da igreja. Dentro da igreja já é inadmissível que ele não tenha uma boa reputação. Fora também. Algumas perguntas a título de avaliação. Como é a vida do candidato no seu convívio social? Como é a vida dele? Como é ele no trabalho? O que as pessoas dizem a respeito dele? O que as pessoas dizem a respeito dele na escola, se ele estuda? O que os seus vizinhos ou a sua vizinhança diz a seu respeito? O que aqueles que estão à sua volta dirão a seu respeito? Ele é alguém que tem uma boa reputação? Se não, ele também se põe na posição de desqualificado. O ministério e a igreja estão constantemente sendo observados pelas pessoas de dentro e de fora. E os inimigos da igreja buscam continuamente uma oportunidade para condenar e difamar. Então, os bispos, os pastores e os candidatos devem tomar muito cuidado com a sua reputação. Uma pergunta a ser feita quando um candidato a se levantar aqui é: como as pessoas te enxergam na fábrica onde você trabalha? Como você é conhecido ali? Você é alguém briguento? Você é alguém que fica puxando o tapete das pessoas? Você é alguém que fala mal de todo mundo? Ninguém te suporta? As pessoas nem querem sentar à mesa com você? Então, alguma coisa está estranha. As igrejas são grandemente estimuladas a resistir a esses ataques do mundo contra a igreja, quando os seus líderes são homens respeitados por sua conduta dentro e fora da igreja. Para concluir, a função do presbítero é uma nobre função. É o que Paulo disse no versículo 1. E por isso as qualificações são necessárias. Volto a dizer, presbíteros devem ser exemplo para a sua comunidade, e tudo o que é exigido ali, nessa lista de qualidade, com exceção da aptidão de ensino, é também exigido de todo crente. Então, se você viu esse texto, e você sabia que eu ia pregar esse texto, se você na sua casa esfregou as mãos e falou: opa, hoje é só no lombo do pastor, você se enganou. Esse texto diz respeito a você também. Sabe por quê? Porque o que está sendo exigido dos pastores, além da aptidão para o ensino, é que ele seja um crente comum, normal. Todas essas qualificações foram exigidas de vocês também em outros textos. O que Paulo quer é apenas que o bispo seja um crente comum, normal, e que tenha a aptidão para ensinar. Depois,
no versículo 8 em diante, Paulo vai falar dos diáconos. Os diáconos também, deles, são exigidos as mesmas coisas, basicamente, menos a aptidão para o ensino. Então, se você achou que esse texto falava somente a respeito dos pastores, você se enganou. Diz respeito a todos os crentes. E os presbíteros têm que ter essas qualificações, porque eles são exemplo para a sociedade. A comunidade, a sociedade, deve imitar o presbítero. Nós aqui, então, não encontramos qualificações extraordinárias. Nós encontramos qualificações ordinárias, comuns. Comum a todo crente. O que está sendo exigido do presbítero, repito, é apenas que ele seja um crente, com aptidão dada por Deus para o ensino. Todo crente deve ser, olhar para o texto agora, irrepreensível, você não vai negar, deve fugir da impureza sexual, deve ser moderado, sóbrio, respeitável, sensato, modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não deve ser violento, deve ser pacífico, não deve ser amante do dinheiro, deve ter a família em ordem e deve ter um bom testemunho para os de fora, para com os de fora. Isso é exigido de todos. Todos nós devemos ter essas qualidades. Mas o presbítero, não tendo essas qualificações, ele se torna, então, inapto para este ofício. Bom, meu tempo já se esgotou. Mas eu quero que vocês tenham em mente todos esses pontos, essas qualificações, para que, levantando um aspirante ao episcopado aqui no meio de nós, vocês observem tudo isso na vida dele. E assim também observe tudo isso na minha vida. E se algum dia eu me tornar obstinado em algum desses pontos, após ser exortado e corrigido por vocês, como comunidade, como congregação, têm o direito de me considerar inapto para esta função. Então é muito importante que vocês conheçam as qualificações de um pastor. Porque se um dia alguém se levantar aqui como um pastor, é vocês, e eu também, mas vocês também devem avaliar tudo isso. Vocês devem perguntar, você é alguém irrepreensível? E a sua família? Como é você no trabalho? É você alguém hospitaleiro? Você tem facilidade de receber as pessoas ou você nem gosta de conviver com pessoas? Então, são coisas que vocês devem ter na mente para avaliar o candidato e avaliar o pastor ordenado. Um pastor pode estar apto num determinado momento, mas por algum deslize se tornar inapto. E é muito comum, nessas circunstâncias, o pastor ser afastado até que ele coloque a sua vida em ordem. E novamente, então, ele se torne apto para essa nobre função. Essa é uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Sobre os ombros dos pastores já ordenados, que terão que avaliar, que terão que investigar tudo isso. E recai sobre o ombro da comunidade também. Sobre os membros, que terão que também avaliar e dar o seu voto a respeito desse pastor. Quando alguém for ordenado aqui, será com consentimento da congregação. Então é uma responsabilidade sua. Então eu gostaria que você tivesse isso em mente. E ore. Ore para que Deus levante pessoas que tenham, além da aptidão para ensinar, tenha também essas virtudes. Porque só a aptidão para ensinar não basta também. Pode ser um bom professor, mas se for um mau caráter, não serve. Não serve. Tá? Então, guarde tudo isso no seu coração, anote depois, e quando assim aparecer alguém, vocês já sabem quais são as perguntas a serem feitas.